O dólar bateu 5,38. O seu dinheiro, na prática, vale menos hoje do que valia ontem. A conta chegou. Isso não é volatilidade do mercado. É a consequência direta de uma ordem dada a milhares de quilômetros de distância. Um relatório de empregos nos Estados Unidos foi divulgado e, em minutos, o valor do seu trabalho foi reajustado para baixo. Brasília não controla o real. Wall Street controla. Seu poder de compra é um peão no jogo deles, sacrificado sem hesitação. Enquanto isso, Pequim trata o agronegócio brasileiro como um vassalo. Eles compram nossa carne, mas se recusam a dizer quais são as regras, tratando o Brasil como um mero fornecedor de commodities, não um parceiro estratégico. Dependência total. Soberania zero. Para completar o cerco, Washington agora assume o controle do petróleo venezuelano. Eles decidem a oferta, eles ditam o preço que afeta diretamente a bomba de combustível no seu bairro. O preço da gasolina não é definido pela Petrobras, é uma decisão geopolítica americana. Nós não jogamos. Somos o tabuleiro. Eles ligam à televisão. O noticiário da noite, com sua vinheta familiar, anuncia: o PIB cresceu. O desemprego caiu. O ministro sorri em Brasília. Mas você vai ao supermercado e o seu carrinho a cada semana vem mais vazio. O seu salário, que deveria comprar o mês, acaba no dia 15. A conta não fecha. O que eles mostram na tela não é a sua realidade. Isso não é um erro de análise. É um projeto, uma operação de inteligência para pacificar a população. Na linguagem militar, isso tem um nome: cortina de fumaça. Uma barreira deliberada para esconder o movimento real das tropas e do seu dinheiro. A narrativa oficial é a fumaça. A verdade é o que ela esconde: a transferência da nossa soberania. Eles dizem: dólar sobe para 5,38. Apresentam como um fato do mercado, volátil, imprevisível. Mentira. O valor da sua moeda foi decidido quando os dados de emprego do Census Runner saíram mais fortes que o esperado. O poder de compra do seu real não é decidido em Brasília. É um anexo da política monetária do Federal Reserve americano. Você não tem moeda. Você tem um derivativo. Eles vendem o agro como a locomotiva do Brasil. Mostram colheitas recordes. A verdade? A Forbes expõe: o Brasil, o gigante da carne, nem sequer sabe se sua produção, que já está em trânsito para a China, será taxada ou barrada por novas cotas. Não somos um parceiro. Somos um fornecedor operando no escuro, à mercê de decretos opacos de Pequim. A locomotiva só anda nos trilhos que eles permitem. Você debate a política de preços da Petrobras. Perda de tempo. Enquanto a mídia distrai você com essa discussão local, a BBC noticia o fato relevante. Os Iciawa anunciaram que vão controlar a comercialização do petróleo da Venezuela por tempo indeterminado. Washington abre e fecha a torneira de uma das maiores reservas do mundo, ditando a oferta e o preço final que você paga na bomba. Você discute o peão, enquanto eles movem a rainha no tabuleiro global. A economia vai bem? Para quem? Para o operador da Faria Lima, que lucra com a volatilidade. Para a trading, que negocia nossa soja. Para o sistema que se alimenta da sua desinformação. A cortina de fumaça esconde uma verdade brutal. Os indicadores que definem sua vida não são nossos. A inflação que corrói seu patrimônio é real. A perda de soberania também. O Brasil não é o jogador, é o tabuleiro. Você olha o preço no posto de gasolina, a conta do supermercado e se pergunta por quê. A resposta não está em Brasília. A mídia diz que o dólar subiu para R$ 5,38 por causa de dados de emprego no Sentinel. Isso não é a causa, é o sintoma. Seu dinheiro vale menos hoje não por uma decisão brasileira, mas porque um burocrata em Washington publicou uma planilha. A verdade é que nossa moeda não é soberana. Ela é um ativo derivado, uma sombra do dólar. Nós não temos uma política econômica. Temos uma política de reação.
Do outro lado do mundo, a propaganda oficial celebra a parceria estratégica com a China. Vendem a ideia de um futuro próspero nos BRICS. A realidade, no entanto, é a de um vassalo. A Forbes expõe o fato cru. O Brasil, um gigante do agronegócio, exporta sua melhor carne sem sequer saber se a carga será aceita ao chegar na China. Eles mudam as regras no meio do jogo, impõem cotas opacas e nós obedecemos em silêncio. Não é uma parceria. É uma relação de suzerania, onde nosso maior trunfo produtivo é refém do apetite e do humor de Pequim. E o antigo mestre Washington, ele não precisa comprar nossos portos. Ele controla o tabuleiro estratégico ao nosso redor. A BBC noticia: os Estados Unidos anunciam que vão comercializar o petróleo da Venezuela por tempo indeterminado. Quem decide o fluxo de energia no nosso próprio continente não é o Brasil, nem a Venezuela. São os EUASD. Essa decisão, tomada a milhares de quilômetros, impacta diretamente o preço que a Petrobras cobra de você. Eles gerenciam os recursos continentais como se fossem seus. E nós pagamos a conta na bomba de combustível. Este é o mecanismo. Os Estados Unidos controlam o sistema financeiro que dita o valor do seu trabalho. A China controla a demanda que dita o valor da nossa produção. E ambos manipulam o tabuleiro para garantir seus interesses. A retórica de potência emergente é uma farsa para manter você passivo. O Brasil não é um jogador escolhendo um lado na Guerra Fria entre BDUA e China. O Brasil é o território em disputa. Cada movimento deles em Wall Street ou Xangai causa um terremoto aqui. Eles não estão jogando conosco, estão jogando em cima de nós. A retórica em Brasília é de soberania. A realidade no seu bolso é outra. O dólar não sobe por acaso. Hoje ele bateu R$ 5,38. O motivo? Dados de emprego dos Estados Unidos. A decisão de um burocrata em Washington sobre a economia deles determina o valor do seu trabalho aqui. Sua moeda não é sua. E o nosso agronegócio? O motor do Brasil. Nós vendemos para a China, mas não negociamos. Nós imploramos. A Forbes Brasil revelou o absurdo. O governo brasileiro admite que não sabe se a nossa carne bovina, já em navios, será aceita ou barrada por cotas opacas de Pequim. Não somos parceiros. Somos fornecedores esperando a boa vontade do comprador. O golpe final. Energia. O preço da gasolina que define o custo de tudo. A BBC noticia: os Estados Unidos anunciam que vão comercializar o petróleo da Venezuela por tempo indeterminado. Quem controla o fluxo de um dos maiores recursos do continente, afetando o preço global que a Petrobras repassa para você na bomba? Não é o Brasil, é Washington. Dólar a 5,38 por um relatório americano. Agro refém de decisões em Pequim. Preço do combustível ditado pela geopolítica de Washington. Contra fatos não há argumentos. O Brasil não é um jogador, é o tabuleiro onde os gigantes disputam. Entender isso é o primeiro passo para não ser apenas mais uma peça sacrificada. Você sente o peso no supermercado, na bomba de gasolina, na conta de luz. A mídia e os políticos em Brasília oferecem desculpas. Volatilidade, guerra distante, mentiras convenientes. A verdade é um cálculo frio. O salto do dólar para mais de R$ 5,30 não foi um acidente, foi um aviso. Enquanto você trabalha, o seu futuro é decidido a milhares de quilômetros em uma sala de reuniões em Washington. Cada decisão do Banco Central americano é um decreto sobre o valor do seu dinheiro. Agora, o controle se aprofunda. Ao manipular o fluxo do petróleo venezuelano, os não estão salvando um vizinho. Estão ditando o preço da energia no continente. Eles controlam a oferta, eles controlam a inflação que o Brasil importa. Sua soberania é uma ficção. Pressionado pelos EUA nas finanças e refém da China no comércio, que pode fechar o mercado da carne ou da soja com uma única canetada opaca, o que resta ao Estado brasileiro? Apenas uma fonte de receita confiável. Você. Aumentar impostos não é uma possibilidade. É o próximo passo lógico na agenda de sobrevivência do sistema.
A profecia para os próximos 6 a 12 meses é brutalmente simples. O dólar a R$ 7 não é uma questão de se, mas de quando a próxima crise externa será instrumentalizada. O caminho para lá está pavimentado e cada solavanco americano nos empurrará por ele. A facada final, no entanto, virá de Brasília. Um novo imposto. Eles o chamarão de reforma, contribuição ou modernização. O nome não importa. O alvo é o seu patrimônio. A conta deles será paga com o seu futuro. Eles não te veem como um cidadão. Você é um recurso a ser extraído. O tabuleiro está montado e os jogadores não são brasileiros. Prepare-se.